segurança da água, é uma abordagem da avaliação e gestão do risco, pode ser aplicada desde as origens até à torneira do consumidor e é flexível. Deve ser adaptada, feito caso a caso, desde sistemas complexos a um pequeno produto, a uma pequena zona de abastecimento. E deve ser mesmo feita em caso a caso. E é uma ferramenta dinâmica. Não podemos pretender que no primeiro ano ela já tenha os melhores resultados. Ela deve ser evolutiva e deve ser revista. E por isso deve ser uma ferramenta dinâmica. E há uma das vantagens do bom plano de segurança da água, deve-nos trazer, portanto, menos verificação de conformidade e mais monitorização operacional. Monitorização das medidas que nós temos implementadas para mitigar o risco para a saúde humana. Esta é a metodologia que já conhecem do manual da OMS. Este é o caminho que nós temos feito em Portugal. Paralelo ao modelo de regulação, nós acompanhamos sempre esta abordagem em termos europeus e em termos internacionais. Esta é a documentação que tem sido publicada pela Organização Mundial de Saúde. Mas nós, em 2005, já estávamos a publicar um guia técnico junto com uma entidade gestora, as Águas do Cava, que se iniciou logo em 2005 com esta abordagem. Logo de seguida, as Águas do Algarve também implementou esta abordagem em termos da segurança alimentar com uma ISO 22000. Nós, em 2007, estávamos a avançar com um projeto piloto de 10 entidades gestoras de diferente tipologia para testarmos a abordagem. Foi um projeto interessante e isto foi a promoção para que as entidades gestoras começassem, pelo menos as maiores, a implementar. O Grupo Águas de Portugal e outras entidades gestoras começaram também já a implementar. Presentemente temos uma Comissão Técnica Nacional para acompanhar esta matéria e estamos agora em 2015. Começámos um projeto piloto para as pequenas zonas de abastecimento. Pretendíamos que os nossos técnicos do departamento, para criarem também formação nos planos de segurança da água, que acompanhassem uma pequena zona de abastecimento, para ver quais eram as dificuldades. Nós queríamos saber as dificuldades, o que é que tínhamos que desenvolver para os apoiar para a nova legislação que virá aí. Queríamos apenas, são 7 técnicos, uma entidade gestora. A aderência foi tanto que cada técnico já tem 2 ou 3 e tivemos que recusar outros pedidos. Este é o panorama em termos de plano de segurança da água em Portugal. Isto em alta, quer dizer que só vai até à venda a outra entidade gestora, cobre as origens do tratamento e a adoção, e aqui em baixa já vai até à torneira do consumidor. Até 2014 tínhamos 22 concelhos que eram abastecidos em baixa, 104 por alta. Em 2016, como veem, de 22 já passámos aqui para 63 concelhos que têm água abrangida por um plano de segurança da água. Isto em 2 anos. Em alta já são 139 concelhos que estão em 278, cerca de metade dos concelhos do país têm um plano de segurança da água desde a captação, tratamento até à entrega a outra entidade gestora. Estou atrasada. Temos a avaliação da gestão do risco das diretivas que nos vêm obrigar. A diretiva Euratom diz que temos que ter uma avaliação do risco para a monitorização dos parâmetros radioativos. A diretiva europeia também vem introduzir aqui a avaliação do risco. Diz qual é a metodologia que pode ser adotada e diz que as avaliações do risco têm que ser aprovadas pela autoridade competente, se houver. Ora bem, nós temos este trabalho para fazer, afinal de contas, agora como é que vamos introduzir, qual vai ser a estratégia nacional para regulamentar os PSAs? Aquele tal grupo, criámos o tal grupo nacional com as partes interessadas e estamos agora a refletir. Vai ser obrigatório ou não? Vai ser para todas as zonas? Só para as grandes ou para as pequenas? As pequenas é que têm os problemas, as grandes têm capacidade técnica, até por iniciativa elas já os têm. Um prazo de transição? Qual vai ser a metodologia? Há várias metodologias a seguir.
Quais são as ferramentas de apoio que vamos dar às pequenas entidades gestoras, se for obrigatório? Ok, e tem um plano de segurança da água, mas quem já o tem, a experiência do país mostra, as entidades gestoras dizem, mas nós precisamos que alguém nos valide a eficácia do plano de segurança da água. Vai haver auditorias ou não vai haver auditorias? Quem é que há um plano de segurança da água, mas há alguma entidade independente, externa, que vá lá verificar a eficácia deste plano de segurança da água? E a comunicação em situação de emergência? Tivemos alguns casos recentes, por exemplo, a legionela, o surto de legionela no final de 2014, que nos veio trazer, foi o maior surto em termos mundiais, morreram algumas pessoas, demos alguma experiência, identificámos ali algumas falhas de comunicação. Temos que trabalhar esta parte, temos que regulamentar a legionela. Qual vai ser o envolvimento das autoridades de saúde no plano de segurança da água, na avaliação do risco, numa atitude preventiva, em termos de avaliação do risco dos perigos? Como é que vai ficar integrado o plano de segurança da água no PCQ online que temos implementado? E são todos estes pontos de interrogação que nós estamos a refletir com o setor e temos que ter uma proposta de regulamentação até ao final do ano, para apresentarmos em consulta pública no próximo ano, 2017, porque tem que ser publicado a revisão do diploma até outubro de 2017. Esta é a constituição do grupo de trabalho, onde estão todas as partes representadas, os reguladores, saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente por causa das origens, as entidades gestoras, laboratórios. Temos os resultados que pretendemos tirar, um manual de auditoria aos PSAs, um guia para a elaboração de um plano de comunicação em situação de emergência, em breve, no início do ano já será publicado no nosso site, um Excel tipo para apoiar os pequenos abastecimentos, que seja simples e que eles facilmente implementem um plano de segurança da água, uma criação de base de dados das origens, e esta aqui é a situação mais difícil na articulação com a saúde. Temos os médicos de saúde pública que dizem que têm que fazer uma avaliação caso a caso. Temos os técnicos de saúde ambiental que dizem que não. Temos as entidades gestoras que precisam deste apoio. Afinal de contas, como é que vamos classificar o risco? Este é um projeto que já vos falei das pequenas zonas de abastecimento, onde temos esta metodologia e das pequenas zonas de abastecimento, devo dizer que as maiores dificuldades que temos encontrado começam logo na descrição do sistema. Os técnicos têm que fazer uma análise detalhada, saber, conhecer bem o sistema, para perceber o que é que pode correr mal ali, que possa introduzir um perigo. E a falta de histórico, de dados. Às vezes os técnicos estão a fazer o plano de segurança da água, quando vão connosco, temos feito visitas, reuniões, eles percebem-se que, afinal de contas, o que está no local não é aquilo que eles têm lá na secretária, nos planos que eles pensavam que tinham. Este levantamento de dados tem-se mostrado perceber bem o sistema de tratamento que lá está, como é que ele funciona, se ele é eficaz, se é eficiente. Tem sido esta logo a grande dificuldade. E depois perceber a metodologia, é claro, da avaliação, de identificação dos perigos e avaliação do risco. Criámos estas matrizes para trabalhar com eles, para testar nos pequenos abastecimentos, com esta escala aqui de severidade, perigo a perigo, que são os parâmetros de controle da qualidade da água. Esta matriz simples, com base dos dados numa pequena zona de abastecimento. A grande dificuldade de trabalharmos com todas as partes interessadas, envolvidas no sistema de abastecimento, o regulador, a autoridade de saúde, as entidades responsáveis pelas origens, os consumidores, os decisores, e então a dificuldade que também temos encontrado muito grande é mesmo no plano de comunicação. Plano de comunicação externa com as entidades externas, mas também em termos internos. Há muitas falhas de comunicação dentro dos operadores, às vezes de departamento para departamentos operacionais. Às vezes a distribuição não fala muito bem com o tratamento, com as compras, com as reclamações, com o atendimento ao cliente. E depois, então, esta dificuldade, como é que vamos avaliar os planos? Outra vez? Como é que vamos avaliar os planos de segurança da água?
Isto tudo, para quê? Era a minha mensagem final que estava ali, era o nosso mote, temos um póster lá no nosso departamento, que é... que a ERSAR está muito focada agora também para se virar com os consumidores. Trabalhamos com eles para aumentarmos aquele tal grau de confiança que falámos. E é beba água da torneira com confiança. É esta a mensagem que nós queremos passar para a população. Não precisa, se querem recorrer à água engarrafada, sim senhora, por opção própria, mas não porque desconfiam da água da torneira, porque podem beber a água da torneira com confiança. Obrigada. E eu peço desculpa pelo tempo que eu demorei. Agradecemos a fala da Maria Cecília e daremos então continuidade ao próximo painel e chamo ao palco o coordenador Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, e coordenará o painel Tratamento de Água para uma Vida Saudável. Ao final do painel, teremos um espaço aberto para perguntas que poderão ser dirigidas não somente aos palestrantes desse painel, mas também à conferencista. Bom dia a todos e todas. É de fato uma enorme satisfação poder estar aqui hoje com vocês. Eu estou abrindo aqui minha colinha. Eu agora estou com meus alunos, eu uso essa maquininha aqui para grande parte das coisas e de fato ajuda muito, é mais prático, é menor. Primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui, já comecei aprendendo muito com a fala da engenheira Cecília Alexandra, a cumprimento pela fala didática e por alguns aspectos que para a comunidade acadêmica e social do Estado de São Paulo são fundamentais. Por exemplo, transparência na vinculação de informações. Quando a senhora disse que possibilitou à comunidade científica acesso a dados, isso me deu uma enorme inveja, porque aqui em São Paulo nós tivemos recentemente uma crise de abastecimento hídrico muito aguda, e para a senhora ter uma ideia, as informações foram descobertas quando uma empresa forneceu dados para os seus acionistas, enfim. Então, acho que temos que muito aprender com os nossos irmãos desse maravilhoso país que é Portugal, né? Então, só isso já é algo extraordinário. A sua contribuição já traz aqui a nós uma reflexão muito importante. Já agradeço desde logo. Cabe a mim, então, segundo disseram aqui os coordenadores, aliás, muito bem organizado o evento, chamar à mesa aqui os nossos próximos palestrantes e depois fazer uma pequena introdução ao tema. Então, eu convido já o Marco Antônio Lopes Barros, que é superintendente da Unidade de Negócios de Produção de Água da Metropolitana da Sabesp. Por favor, está presente? Bem-vindo. Convido também o Romeu Cantuzio Neto, que é consultor técnico sênior do Laboratório de Microbiologia da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, a SANASA, um importante órgão também de Campinas. Por favor. O próximo que eu chamo é o Araí Jorge Martinho, diretor de mananciais do Departamento de Águas daqui de Jundiaí. Por favor. Não tem problema algum. E aproveito, então, para chamar também para compor a mesa a senhora Alexandra Faccioli Martins, que é promotora do Ministério Público do Estado de São Paulo, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. Por favor. Bom, sabe que professor adora um palco, né? Num teatro bacana como esse, então, é realmente muito sedutora a vontade de falar bastante. Mas eu vou realmente fazer uma breve introdução para essa questão
do painel, que tem como tema tratamento de água para uma vida saudável, né? Então, eu acredito que o grande elemento a nós estamos refletindo aqui é justamente esse binômio cada vez mais complexo de trazer e oferecer, né? Eu acho que a tela final da doutora Cecília ela é extraordinária, né? Quer dizer, nós temos que tomar água da torneira sem preocupação alguma, né? Até porque sabemos que o mercado de água engarrafada hoje ele é extraordinariamente grande e inclusive com implicações muito curiosas, né? As pessoas às vezes cometem o engano de achar que a água engarrafada está com melhor qualidade que a água oferecida na torneira, nem sempre isso ocorre. É só olhar, por exemplo, os indicadores de nitrato quando eles aparecem, né? E aí você vai ver que a água talvez não tenha a qualidade que as empresas que estão aqui oferecem. Pode ser uma questão... Então, esse binômio qualidade e quantidade ele é realmente algo complexo e aí também cumprimento os organizadores porque há uma estreita relação com a saúde. A gente já milita há algum tempo nessas áreas e não é muito recorrente, infelizmente, a gente assistir, por exemplo, hoje o Ministério Público com empresas de saneamento vinculadas com o setor de saúde. Essa circulação interinstitucional, inclusive de órgãos públicos, é algo que não é muito frequente, infelizmente. Eu aqui pela universidade, enfim, certamente entre os colegas da assistência há vários outros técnicos altamente qualificados, essa é uma característica importante do Estado de São Paulo, um corpo técnico qualificado. Então, é preciso sim reunirmos, né, esse contingente bom, muito qualificado, para discutirmos, né, como oferecer água em quantidade e em qualidade adequada. Eu queria apenas trazer dois aspectos e depois passar a palavra para os nossos palestrantes. O primeiro é que vai ser cada vez mais difícil pensarmos em quantidade de água, em especial se pegarmos, por exemplo, a macrometrópole onde estamos inseridos hoje, né? Nós estamos falando aí, no caso, de uma concentração populacional bastante importante, com uma densidade de atividade industrial extremamente grande também, e que demanda um volume extraordinário de água. Eu já tenho defendido que nós devemos começar a avaliar se é conveniente manter empresas altamente intensivas em uso de água em áreas como essa que nós vivemos. Eu sei que isso é um tema polêmico, mas depois podemos conversar um pouco sobre isso, né? Então, a quantidade ela vai ser cada vez mais um problema, porque nós já temos hoje dificuldades de armazenamento de água, nós sabemos, né? E, como tem aqui anunciado, mudança climática, ou seja, as oscilações de oferta de chuva têm sido cada vez mais intensas. Quando a chuva vem, ela vem com uma enorme concentração e, às vezes, os períodos de estiagem um pouco mais longos. Então, esse é, de fato, um enorme desafio, a quantidade. E, se falarmos em qualidade, então, acredito que aí, certamente, a questão se torna ainda mais complexa, né? Nós tivemos, recentemente, algumas inquietações, né, porque chegou-se aí quase ao esgotamento de alguns reservatórios, com todas as implicações que nós conhecemos que significa retirar água que está em fundo de reservatório. Acho que não preciso dizer muito para esse público, né? Então, a associação entre água de qualidade e esse problema de saúde são da simples diarreia até problemas de maior monta, quando algumas substâncias químicas têm capacidade acumulativa e aí com implicações em aparelho digestivo, etc., 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 ou seja, certamente onerando ainda mais o serviço de saúde. Então, eu cumprimento, de fato, os organizadores dessa reunião e fiquei muito honrado e feliz por ter sido lembrado para trazer não uma contribuição aqui, eu tomando a função de, enfim, conversar e introduzir o tema. Então, sem maiores, me foi pedido que cada um falasse até 30 minutos. Né? Eu vou controlar um pouquinho o tempo, fazer o papel do chato aqui, mas certamente os senhores vão poder aí trazer informações. Então, começamos aqui com o Marco. Por favor, Marco. Por favor. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar representando a Sabesp aqui, num evento tão importante que trata de um bem tão precioso
e que, como o professor falou, recentemente a gente atravessou uma crise sem precedentes e serviu para que a gente pudesse mensurar o valor que a água tem para as nossas vidas. E, dentro do trabalho que nos foi proposto fazer, eu vou fazer uma apresentação de como a Sabesp realiza o seu trabalho de produção e tratamento de água, né? A gente não produz, mas trata a água para a região metropolitana de São Paulo, né? O grande desafio que a gente tem, de fato, é fazer com que toda a população da região metropolitana de São Paulo tenha água com quantidade e qualidade suficiente para as suas necessidades. Então, esse é um pouco do trabalho que eu vou fazer dentro dos 30 minutos que me cabem. Tentarei ser breve e o mais objetivo possível. Temos aqui, né, quanto mais bem preservados os nossos recursos, maiores os benefícios que nós temos com esta água, com a qualidade. Algo que, inclusive, já foi falado aqui pela palestrante anterior. A busca da qualidade da água dentro das operadoras, acho que isso é intrínseco ao seu trabalho, e acho que todos buscam e tentam, de fato, vencer todos os desafios que acabam surgindo ao longo do nosso caminho. Vemos aqui a região metropolitana de São Paulo, a área de atuação que a gente opera, a Sabesp opera no estado inteiro, e eu faço parte apenas da produção de água para a região metropolitana de São Paulo. Nós vemos aqui, neste mapa do Implaza, como foi o crescimento da região metropolitana desde o final do século XIX. A gente vê que aqui era apenas o centro de São Paulo sendo ocupado, essa faixa amarela, e nós vemos, aqui tem uma escala, como ele foi se expandindo ao longo das décadas, desde uma província, de um pequeno povoado, até a metrópole, que hoje tem cerca de 20 milhões de habitantes. E vemos que hoje, cada vez mais, a sua periferia está sendo ocupada. E é justamente nessa periferia que foram concebidos os sistemas que abasteceriam essa metrópole e que gradativamente foram sendo incorporados ao seu dia a dia. Então, vemos aqui a represa Billings, a represa Guarapiranga, as represas do sistema do Alto Tietê, aqui o Alto Cotia, aqui Mairiporã e Paiva Castro, e vemos aqui como a mancha urbana já vai envolvendo esses mananciais. E, logicamente, para quem trabalha com isso, sabe o quanto é difícil a gente manter os parâmetros de qualidade, o quanto isso nos custa para poder continuar fazendo o atendimento dentro de todos os parâmetros. Aqui uma imagem, é uma região da zona norte de São Paulo, década de 40. Vemos aqui floresta, um pasto, uma pequena estrada e praticamente ocupação urbana zero. E vemos essa área agora em 2010. Ainda se preservou pelo menos a floresta, por enquanto. Porém, toda a área verde que tinha foi totalmente ocupada e percebemos aqui que praticamente não tem área verde nenhuma no seu entorno. Isso é uma característica da ocupação urbana que tem na região metropolitana de São Paulo. Um crescimento muito forte que ocorreu entre as décadas de 50 e 80 e que foi absolutamente desordenado e que acabou provocando, muitas vezes, situações que a gente vai acabar expondo aqui, que hoje a correção disso, ou a obtenção da devida qualidade, custará muito tempo e dinheiro para ser feito. Uma visão geral de como é feito o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Os sistemas de abastecimento da região metropolitana são 8 grandes sistemas, integrados e interligados entre si através das redes de água tratada. Temos, na região norte, o sistema Cantareira, tão conhecido por conta, inclusive, da crise hídrica que se abateu nos últimos anos. Ele representa quase 50% da capacidade produtiva da região metropolitana. Nós temos uma capacidade total de produção de pouco mais de 75 metros cúbicos por segundo, e o sistema Cantareira tem uma capacidade de oferecer até 33 metros cúbicos por segundo. Temos o sistema Alto Tietê, é o nosso sistema mais novo, dentro desses 8, concebido na década de 90, tem uma capacidade de produção de cerca de 15 metros cúbicos por segundo.
O outro seria o Guarapiranga, já desde a década de 30, praticamente operando e fornecendo água para a região metropolitana, hoje com uma capacidade de produção de 16 metros cúbicos por segundo. E aqui, na junção Baixo Cotia, Alto Cotia, 2 metros cúbicos. O Rio Grande, que é um braço compartilhado da represa Billings, tem uma capacidade de produção de 5.500 litros por segundo, né? E o Ribeirão da Estiva, que é um pequeno braço aqui perto de Ribeirão Pires, que tem apenas 100 litros por segundo, é o menor sistema dos sistemas integrados, mas ele faz parte também. E aqui nós vemos as distâncias que esses sistemas estão desde o centro da cidade, desde a Praça da Sé, no centro do município de São Paulo. Buscamos água cada vez mais distante, 73 quilômetros, 38, Rio Claro, 82 quilômetros, sistemas mais antigos, né, da década de 30. E hoje estamos concebendo um novo sistema de abastecimento, o Sistema São Lourenço, que ficará mais distante ainda, ele fica a cerca de 90 quilômetros do centro da cidade, para que ele possa ter uma capacidade de cerca de 5.000 litros de água por segundo. Este é o impacto que a urbanização acaba trazendo, você tem que buscar as suas fontes cada vez mais distantes. E isso, com certeza, acaba incorporando custos e dificuldades operacionais para garantir tanto qualidade quanto quantidade. É importante se reportar, a bacia do Alto Tietê, em função da sua população, é uma bacia que tem um déficit hídrico, né? Ele tem uma disponibilidade hídrica muito baixa, são cerca de 150 metros cúbicos para cada habitante por ano, enquanto que aquilo que se preconiza, a própria ONU, como sustentabilidade, uma área de sustentabilidade hídrica, que seja pelo menos 10 vezes mais do que é disponível. Logicamente, isso é em função da sua população, porém, nenhum de nós, na verdade, acabou escolhendo de viver nessa região. Nascemos aqui, crescemos aqui, e estamos agora aqui e temos que conviver com essa circunstância, com essa condição. Hoje, a Sabesp, com toda a sua capacidade de produção, consegue oferecer cerca de 116 metros cúbicos por habitante por ano. A princípio, é uma quantidade de água suficiente, porém, dependemos da importação de água, eu diria assim, do sistema PCJ, através do sistema Cantareira, com cerca de 31 metros cúbicos por segundo, no máximo. Então, grande parte da nossa necessidade é suprida pelo fornecimento de uma outra bacia, e não necessariamente da água oriunda da própria bacia do Alto Tietê. E aqui a gente vê, quando a gente fala de gestão dos recursos hídricos, que muitas vezes está ligado diretamente com a ocupação urbana e da forma como você administra esses recursos para poder deixá-los disponíveis, nós temos aqui um retrato de uma subbacia, uma bacia hidrográfica modelo, na qual nós vemos os rios, né, o rio principal, os seus afluentes, a bacia como um todo, suas subbacias, e a gente vê aqui toda a mancha urbana incorporando e abraçando todos os corpos d'água que, eventualmente, poderiam ser utilizados de alguma forma como fonte de recurso para o abastecimento. Porém, a própria urbanização acaba trazendo um aumento dessa impermeabilização. A ocupação das várzeas, a gente tem claramente essa condição na região metropolitana muito forte. As áreas que ficaram sem ocupação são justamente as áreas margeando os córregos, as áreas de várzea, onde os córregos, os rios, usavam para as suas cheias, para que eles pudessem expandir e retornar novamente depois. Hoje, elas estão totalmente ocupadas. E essa conjunção acaba aumentando os picos de cheia, né, que acabam se tornando maiores e mais rápidos, quer dizer, aumenta a velocidade com que a água da cabeceira da bacia chega até a sua foz, provocando grandes problemas, principalmente nessa região onde os rios acabam se concentrando. A gente vê muito, diminuiu bastante por conta de algumas obras que foram feitas, mas era muito comum, Marginal Pinheiros, e principalmente a Marginal Tietê, com chuvas regulares, elas inundarem, e a gente acabar provocando um caos em toda a região. E aqui, talvez, o efeito mais nocivo que nós temos é que tudo isso acaba trazendo consigo a poluição, tanto de lançamentos indevidos de esgotos nos córregos, quanto a própria poluição difusa. A população acaba vendo o rio
como uma forma de escoar o lixo, para que o lixo saia do portão da sua casa e vá embora. A partir do momento que ele joga o lixo e vai embora, não é mais problema dele. E ele acha que isso não é mais problema para que ele seja resolvido. Só que ele acaba depois reclamando do vizinho, que é do lado dele, que também faz o mesmo, e o lixo acaba parando na porta da casa dele. A gente tem, na região metropolitana, duas estruturas muito distintas e com características absolutamente distintas. A gente tem uma área formal e já estabelecida, que, com a sua regularidade, o crescimento feito dentro de um parâmetro planejado, mostra uma infraestrutura consolidada, um crescimento populacional menor. Existe hoje uma tendência do centro se esvaziar ou manter a sua população, porém o crescimento nas suas periferias, onde a infraestrutura de drenagem e de saneamento ainda não está instalada, essa população acaba ocupando, até por conta da pressão do mercado imobiliário, que encarece as áreas centrais e acaba expulsando essa população para uma região mais barata e mais distante do centro. E tem, por conta disso, uma renda per capita maior. Em contrapartida, nós temos nessas regiões periféricas, justamente, o oposto, né? Como disse, a infraestrutura deficiente. Convivemos com dificuldades para a instalação dessa infraestrutura. Normalmente são áreas de um acesso mais difícil, muitas vezes construída de modo absolutamente inadequado sob o aspecto de engenharia, e que acaba até dificultando que você possa fazer ou levar o saneamento a essa população. Um crescimento populacional maior e acaba levando à ocupação das áreas de proteção de mananciais. A gente vê muito na região do Guarapiranga e Billings, em São Paulo. As ocupações, elas são notícias corriqueiras nos telejornais, de que os movimentos muitas vezes acabam utilizando a área. É uma área vazia, como a gente viu na imagem anterior. É a área que ainda carrega, tem áreas para que possa haver uma ocupação urbana, e essa população acaba buscando essa condição, sem pensar necessariamente nos malefícios que isso acaba trazendo para a própria qualidade da água. Vemos aqui, né, já começando a trabalhar na gestão interligada de toda a ocupação urbana com o saneamento, o grande problema da poluição, da fonte difusa de poluição, né? A lavagem de ruas, calçadas, pátios, o próprio lixo, por conta da incapacidade do poder público de atender a todos, e até mesmo, eu diria, uma parte da própria educação da população que acaba largando essa condição sem o menor cuidado, tudo isso acaba sendo carregado, de alguma forma, para os corpos d'água. A gente tem uma foto aqui, o lixo sendo carregado para um dos córregos. A gente viu o lixo espalhado, muitas vezes os catadores na região metropolitana acabam vasculhando o lixo em busca de algum objeto de maior valor e acabam provocando esse tipo de situação nas lixeiras que ficam lá. E acaba o lixo sendo espalhado e, numa chuva, não tem jeito. É o caminho natural chegar no córrego e nos rios. Uma simbiose entre o sistema de drenagem e o sistema de saneamento, o sistema de esgotamento, que todos nós aprendemos na escola de engenharia que eles são separados, porém, na prática, essa situação acaba não ocorrendo, tanto por parte das redes de esgoto nas drenagens, como alguns exemplos aqui de drenagens ligadas a coletores e interceptores da Sabesp, funcionando como escoador, às vezes, de enchentes. Então, essa condição acaba ocorrendo, e muitas vezes sem o conhecimento de parte a parte, nem da prefeitura, sabendo, às vezes, os trabalhos que a operadora faz, e a operadora sem saber, muitas vezes, o trabalho que a prefeitura acabou fazendo. Acabamos descobrindo da pior maneira possível, muitas vezes, quando acontece algum sinistro, algum problema na região, e a gente acaba descobrindo. E aqui algumas imagens do que isso provoca, como é que essa condição é difícil. Isso aqui é um córrego, não é uma vala de esgoto, é um córrego, originalmente é um córrego, ocupado totalmente, emparedado entre as casas. Normalmente, isso acaba acontecendo em quase todos os córregos de São Paulo, na região metropolitana. Vemos aqui crianças brincando com esgoto a céu aberto, outro córrego emparedado. A gente vê que é uma característica muito
marcante na região metropolitana, nos fundos de vale. A gente vê todas as tubulações aqui, esgoto, uma parte da drenagem caindo junto aqui, e acaba provocando toda essa condição. Casas construídas sobre o córrego, passando aqui por baixo. Rede de esgoto dentro da casa do cliente, né? Tem que pedir licença para afastar o sofá, para poder, eventualmente, fazer uma desobstrução. Então, aqui não era para ter casa, aqui é uma faixa de servidão da Sabesp, e, mesmo assim, a pessoa acaba construindo. E a gente vê que é uma construção, não é um barraco, é uma construção de padrão médio-baixo, mas tem um certo padrão de execução. Não é uma condição onde a pessoa simplesmente ocupou e colocou o barraco em cima, que também ocorre bastante. Travou? Será que a pilha? Foi. Aqui mais um exemplo. Um córrego passando sob uma ponte e a quantidade de lixo e entulho no seu entorno, né? Essa é a questão da educação, de determinar e mostrar a importância dos rios para a região metropolitana, para o morador. Mais exemplos de córregos aqui. Acaba se tornando meio repetitivo, mas é muito constante. Um córrego pequeno passando pelo meio de uma comunidade na região de São Paulo, outro córrego praticamente com palafitas, ao invés de madeira, de alvenaria, mas palafitas, para que possam se adaptar, provavelmente, às enchentes que acabam acontecendo por aqui, né? Entulho vai emparedando o córrego, mudando o seu leito, junta com o mato, a falta de manutenção, casas construídas no caminho. Isso é absolutamente comum e corriqueiro no tratamento dos córregos e rios da região metropolitana. Mais um córrego emparedado, aqui um barraco em palafita, e aí a gente chega na parte informal da cidade. A região metropolitana tem uma grande quantidade de imóveis em áreas irregulares e que não permitiriam a sua ocupação e que não permitem que tanto a concessionária de água, a concessionária de esgoto e até a própria prefeitura instalem benfeitorias. E a gente acaba tendo esta condição, né? Os gatos, né? Aqui, não sei para quem conhece a região metropolitana de São Paulo, na região leste, a região do Jardim Pantanal, do lado da Ayrton Senna, indo para Mogi das Cruzes, tem uma região com cerca de 10 mil famílias morando de modo irregular na margem do rio Tietê. E eles vão buscar água até a rede oficial da Sabesp. Essa aqui é uma rede oficial da Sabesp, que eles acabaram deixando descoberta e acabam fazendo os gatos. E aí alguém pode falar, mas vocês não fazem nada? Fazemos. A gente vai lá e corta, e em 2 dias isso já está reinstalado novamente. É um trabalho absolutamente perdido, né? Então, nós entendemos que deveríamos trabalhar de modo conjunto na busca da regularização dessas ligações. Tem moradores que moram há mais de 30 anos nessas áreas. Estão totalmente estabelecidos, já criaram filhos nessas áreas, e, mesmo assim, nenhuma entidade pode entrar lá para levar as suas benfeitorias. Então, acho que isso também é algo que deveria ser discutido entre todos nós que estamos aqui presentes, um modo de trabalhar de modo construtivo na busca da melhoria disso. A solução aqui é regularizar, não é retirar. Então, a possibilidade de atendimento é absolutamente forte, a gente consegue fazer essa condição de atender, porém não podemos. Então, temos que buscar uma solução conjunta para que possa ter o resultado efetivo para todos, que é o saneamento para todo mundo. Entrando um pouco na questão da qualidade, né? Vendo todo esse caldo daquilo que eu acabei mostrando aqui, esse entorno que acaba sendo mostrado, a gente vê como se comporta a qualidade da água dos mananciais que abastecem a região metropolitana. Nós pegamos aqui os indicadores que a CETESB acaba controlando, a gente vê ano a ano a evolução com a qualidade da água. E é esse o índice que nos norteia para que a gente possa fazer melhorias, né? A gente vê que o IQA, o Índice de Qualidade da Água, a CETESB, ela varia 35
variáveis, né, com uma visão sobre a qualidade das águas superficiais. E aqui é um retrato dos mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo. E aqui a gente tem exemplos muito claros. A gente opera situações dentro da região metropolitana absolutamente distintas. Áreas absolutamente preservadas, como no extremo leste, o sistema Rio Claro. A gente vê aqui a represa Ribeirão do Campo, que abastece com cerca de 4.000 litros de água por segundo a região leste de São Paulo, né, com a sua estação de tratamento, e o sistema Guarapiranga, com toda a sua ocupação crescente no entorno. Então, loteamentos clandestinos, loteamentos, às vezes, regularizados e que, sem infraestrutura nenhuma, lançando seu esgoto diretamente na represa, a gente percebe na operação a dificuldade. Eu acho que aqui tem outros operadores que, com certeza, confirmarão isso conosco. A gente tem um aumento no consumo de produtos químicos, um custo de cerca de 70%, quando a gente compara os dois sistemas. Você tem que introduzir constantemente inovações para que você não perca a capacidade hídrica do manancial. O sistema Guarapiranga, a gente consegue hoje retirar 16 metros cúbicos por segundo, e constantemente ele passa por melhorias operacionais, por incremento de novas tecnologias. A gente acabou de implementar membranas de ultrafiltração para poder fazer frente a essa condição, porque gradativamente você vai perdendo a sua capacidade de tratar. A qualidade, como foi falado pelo professor aqui, ela está diretamente ligada à quantidade, e não só necessariamente à disponibilidade hídrica em virtude das chuvas, mas a própria qualidade da água acaba, de algum modo, prejudicando ou colocando uma situação de incerteza no futuro de que você continuará atendendo essa população. Então, a Sabesp acaba fazendo duas frentes, imagino que todos façam dessa forma, que é a atuação na busca da melhoria do saneamento desta região, exportando esse esgoto para fora desta bacia, para que ele não interfira na qualidade diretamente do corpo d'água, né? E, por outro lado, acaba trazendo também novas incorporações de metodologias e tecnologias para que você possa melhorar a qualidade da água que você produz, que você acaba tendo sempre uma deterioração, uma degradação da sua água bruta. A Sabesp, para que ela possa fazer esse acompanhamento, tem todo um sistema de monitoramento e de análises, que eu vou acabar mostrando aqui. Aqui é a própria represa do Rio Claro, como exemplo, mas fazemos monitoramento, temos boias de qualidade instaladas nos principais mananciais da região metropolitana, né? Cantareira, Alto Tietê, Billings, Guarapiranga, que acabam fazendo monitoramento online, dando parâmetros e dando alguns insights de como está o comportamento, como é que está a qualidade básica de água naquele momento. Temos equipes que fazem coletas e, posteriormente, análises. São cerca de mais de 7.000 ensaios por mês que a área faz só de análise de água bruta, análise de água de manancial, para que a gente possa continuar garantindo a qualidade da água. E faz ensaios específicos em função da demanda pontual. Eventualmente, algo que é apontado nas análises rotineiras fora do parâmetro, são intensificadas e detalhadas para que a gente possa, a partir daí, disparar medidas mitigadoras para que este problema que eventualmente acaba ocorrendo na água bruta não possa chegar até o cliente final. Temos o monitoramento online. Nós temos aqui uma tela do nosso sistema de monitoramento e controle de qualidade, com vários parâmetros que são acompanhados online pelo nosso técnico, né? São as nossas análises laboratoriais. Então, diversos parâmetros têm um monitoramento contínuo, feito através de um sistema integrado entre todos os laboratórios que a Sabesp tem, inclusive com o laboratório central, que fica em Santana, que acaba monitorando também, e, a partir daqui, são emitidos todos os nossos relatórios de qualidade que são encaminhados para as agências de vigilância sanitária. Nós temos um laboratório central, como disse, que faz um trabalho para todo o estado de São Paulo, atende a todas as unidades do estado de São Paulo, fazendo os ensaios mais complexos, né? As unidades, no caso, a nossa unidade de produção e as unidades de distribuição possuem laboratórios próprios para análises corriqueiras no dia a dia, com uma série de parâmetros que são acompanhados constantemente, e o laboratório central faz
os ensaios com maior complexidade. Concentramos para ganhar escala nesse laboratório central. Faz também o ensaio dos produtos químicos que são entregues, que nós acabamos usando, tanto no manancial quanto na produção de água, no tratamento da água. Esta unidade é que acaba acompanhando e emitindo laudos. É a gestora do sistema de controle, né, o NetControl, que a gente chama no nome do sistema que a gente tem. Né. Possui laboratórios de orgânica, com ensaio de agrotóxicos, compostos orgânicos voláteis e semivoláteis. E também tem análise sensorial, que muitas vezes a gente acabou já vendo na televisão, técnicos nossos que fazem degustação da água para poder garantir que ela chegue ao cliente com a qualidade devida. Aqui é uma imagem do laboratório, nós temos os laboratórios acreditados também, né? Então, é uma exigência para que a gente possa continuar garantindo os parâmetros que nós estamos avaliando. E também, junto, só para não esquecer, fazemos ensaios de metais compostos iônicos neste laboratório central. Então, aquilo que é mais complexo e exige um conhecimento específico maior é centralizado nesse laboratório, e todos os outros descentralizados acabam fazendo um atendimento mais rápido, que é o do dia a dia. Aqui nós vemos que esse laboratório faz mais de 30 mil análises. Nós temos aqui o gerente do laboratório, o André, agora estou vendo aqui. Mais de 30 mil ensaios por mês. Então, garantimos aí essa condição com esses ensaios. E, como disse, as unidades de distribuição acabam fazendo coletas na própria rede também, né? Com nossos controles sanitários. Cada unidade de negócio de distribuição possui uma divisão de controle sanitário que acompanha e verifica a qualidade da água entregue ao cliente. Então, ele é que tem uma equipe própria, cada laboratório tem uma equipe, cada divisão tem uma equipe própria de coleta e laboratórios próprios de análise, que acabam realizando mais de 19 mil ensaios por mês, e que atendem todos os parâmetros da portaria 2914. Todos eles são acreditados pelo Inmetro com a ISO 17025. Só voltando aqui, o total de ensaios que a Sabesp na região metropolitana acaba realizando são quase 140 mil ensaios por mês. O final de todo esse trabalho, até por questões regulares, a gente acaba informando na conta do cliente. Os parâmetros são entregues cartas, e na própria conta de água do cliente vêm os parâmetros de qualidade do sistema e do setor que abastece aquele cliente, né? E mensalmente emitimos um relatório com todos os parâmetros, análises e todo o trabalho feito por esses laboratórios, com todos os resultados, e são encaminhados para as vigilâncias sanitárias municipais e estadual, para que possam, a partir daí, montar um banco de dados e acompanhar e fazer o trabalho de fiscalização que lhe cabe. Basicamente era isso. Acho que a mensagem ela é muito próxima do que a nossa palestrante anterior acabou falando. A busca nossa é de garantir a qualidade e a quantidade de água suficiente para as demandas do cliente. Essa é a obrigação, acho que, de todos os nossos operadores que atuamos. É uma preocupação constante, porque essa situação demonstrada aqui, ela fica cada vez mais difícil de administrar, né? Os trabalhos ficam cada vez mais difíceis, ficam cada vez mais caros, e é sempre um desafio crescente fazer o compromisso da quantidade e da qualidade casarem lá na frente, a gente continuar entregando água com qualidade. Essa era a mensagem, muito obrigado. Estou à disposição para, posteriormente, qualquer pergunta que seja feita. Muito obrigado. Agradeço ao Marco. Eu convido, então, o Romeu, por favor, para fazer sua apresentação. Você vai usar também imagens, então, por favor.
Bom dia. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, em especial a pessoa do Sérgio Valentim. Congratulo a comissão organizadora, aos colegas, que é um prazer rever, que estão aqui também participando. E nosso tema é realmente um tema que chama bastante atenção por causa da sua complexidade. Observando, né, as apresentações anteriores, cumprimento a Maria Cecília, o Marco, e a gente está fazendo uma palavra que a gente tem que usar atualmente, que é a soma de conhecimentos, a soma de tudo aquilo que a gente tem, tecnicamente falando, politicamente falando, administrativamente falando, para buscar o que a gente chama de qualidade. Qualidade da água vai inferir diretamente na saúde do consumidor, é um conceito que a gente tem que entender definitivamente, porque não adianta a gente só evoluir no sentido de investimento, no sentido de atribuir aos sistemas tratadores, a gente tem que entender o contexto num todo, né? Desde lá dos nossos mananciais, que é a nossa principal matriz. Hoje, tratador de água, particularmente, mudou-se o conceito. Você não trata a água, né? Você fabrica a água. Dependendo da região que você está, principalmente no Brasil, que é um país muito grande, você tem locais de extrema escassez, locais com abundância, a questão qualitativa infere diretamente no tratamento, e isso vai, logicamente, estar na questão da saúde mesmo nossa. Então, ninguém está isento, acho que toda a comunidade. Achei muito boa a sua colocação, Maria Cecília, no sentido da questão realmente pedagógica, do conhecimento, do estado da arte, em relação à informação, porque todos nós somos atores desse sistema, participantes dessa situação. Frente à nossa postura de tratador, ou seja, fabricador do que a gente chama de um alimento, que eu considero a água, eu escolhi desse tema assim, bastante discutido atualmente aqui no Brasil, a questão da implementação do Plano de Segurança da Água, mostrando o que a gente tem trabalhado dentro de toda a filosofia que tem sido aplicada com conhecimento internacional, com conhecimento nacional, e tentando trazer, né, porque o tratador de água, independente da região que esteja, a gente tem que ser pé no chão, a gente tem que saber o que é que a gente tem, para onde a gente quer ir. E eu acho que o Plano de Segurança da Água é uma ferramenta, né, dentro dos sistemas de abastecimento, que vão realmente nos instruir desde a questão realmente lá dos nossos mananciais, dos nossos sistemas, né, de abastecimento, todo aquele caminho, chegando-se então à torneira do consumidor, que é um conceito relativamente novo para nós, porque aqui no Brasil nós temos a questão da reservação, que é uma intermitência da água. Então, a água até a torneira do consumidor, qual torneira? Do cavalete da entrada ou a torneira da caixa, pós-caixa do consumidor? Então, são questões que realmente a gente tem trabalhado, são tratativas aqui no Brasil muito interrelacionada, mas diretamente tratada pelo Ministério da Saúde, através das suas portarias, através de estudos técnicos, científicos e experiências nossas, buscando-se assim uma forma mais segura daquilo que nós chamamos de água para consumo humano. Entrando então no plano, né, o conceito já foi tratado, mas eu sempre gosto, para quem ainda não tem a aplicabilidade, os objetivos, né, que a gente tem. Qual o objetivo do PSA? É minimizar, prevenir, eliminar. Qual a linha? São todas. É uma integração de tudo aquilo que a gente faz. Eu acho bastante interessante a colocação da Sabesp, porque é um universo que você está lidando, não é pontual. Se a gente vê a dificuldade que a gente tem em pequenos... mas o meu município não tem
condição analítica, não é só condição analítica, você tem muito o que fazer, desde o município menor que seja. Você tem essa ferramenta que ela congrega um conjunto de ações técnicas, administrativas, que podem sim mitigar o risco da água de consumo humano, a água que chega na casa da gente. Só para a gente relembrar, já desde 2004 a gente teve a terceira edição, né, da OMS, bem como a Carta de Bonn para a segurança da água para consumo humano, muito discutido pela International Water Association, que é um dos fomentadores de todo o nosso conhecimento nesse aspecto também. Foi um verdadeiro marco para o fornecimento de água para consumo humano, pois ela adotou medidas para avaliação e minimização de risco e atendimento aos padrões de qualidade. A terminologia, muitas vezes, no primeiro momento, nos assusta, porque você fala gestão de risco. Que risco? Como que eu vou tratar o risco? Então, são etapas. É um passo a passo. Cada PSA, cada estação de tratamento tem a sua peculiaridade. Essa é a ferramenta, igual uma metodologia analítica que você faz. Mas para cada situação, por exemplo, a gente tem 5 estações de tratamento em Campinas. Para cada estação de tratamento, você tem que ver como é que você vai fazer a tratativa de um PSA, inserindo-o na questão da região que você trabalha, levando-se em consideração as características da bacia hidrográfica e toda essa interação de informações. Então, a gente tem os recursos hídricos, o sistema de tratamento, distribuição, chegando-se ao consumidor. As funções e responsabilidades e troca de conhecimento geram esse produto. Fazendo um parênteses, hoje, nos dias de não só hoje, mas como produto hoje, a gente tem sim uma interação acadêmico-científica